Chegamos em outubro, que é o mês do Halloween, celebraçãozinha que tem se popularizado, que não é brincadeira aqui no Brasil. Então nada mais justo do que trazer um vídeo falando 1000 motivos para você ficar longe dessa celebração. Então hoje nós vamos falar de história, vamos falar do significado espiritual que tem por trás de tudo isso e é claro que vamos falar da Bíblia. Diferente do que o que muitos pensam, gente, o Halloween não é só uma festa fantasia. Chamado Dia das Bruxas, é uma celebração aos mortos. Meu povo, essa é uma celebração que tem origem lá na Irlanda, vem dos celtas. Os magos celtas, eles acreditavam que nesse dia é como se existisse um véu entre os vivos e os mortos, e esse véu estava mais fraco. Na parte 2 eu vou trazer o testemunho de uma ex-bruxa que se converteu, e ela explica que não existe esse véu. Depois que ela se converteu, ela teve o entendimento que, na verdade, esse contato mais forte com o mundo espiritual era justamente por conta da quantidade de sacrifícios e rituais que são feitos nesse dia. Enfim, a crença original é que nesse dia, os mortos, eles saem de onde estão e vão nas casas visitar as pessoas atrás de doces ou presentes, atrás de sacrifícios e tudo mais. Como se os espíritos dos mortos estivessem doidos por um doce. Eita, que saudade de um doce, né? Bom, a palavra de Deus diz em 1 Coríntios o seguinte: será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido a demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Para todo ateu que caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, que tá pronto para comentar: ah, mas para vocês cristãos tudo que não é Deus é demônio. Sim, literalmente, essa é literalmente a crença cristã. Se é uma bomba ou não para vocês, tá aí a verdade. Agora vamos pro significado espiritual. Que gracinha, né? As crianças saem de suas casas e vão nas portas fantasiadas, batendo, pedindo doces ou travessuras. Você sabe o que é isso? Originalmente era a crença de que os mortos, os espíritos dos mortos, iam nas casas pedindo sacrifícios, doces, presentes. Hoje as coisas mudaram e as crianças são utilizadas para fazer essa simbologia. Vocês podem pesquisar, podem ir atrás de informação, ver a origem do Halloween, o que era originalmente, a crença deles baseada em quê? Nos espíritos que iam nas casas pedindo. E por que aconteceu isso de agora serem as crianças? Ah, Amanda, mas eu não tô muito ligada nesse negócio de espírito, pra mim eu não tô nem pra mortos, não é pra isso que eu saio de casa pro Halloween. Eu quero mais ir pras festas, sentar na mesa da galera, me divertir. E você pode, é claro que você pode, você só não pode querer depois sentar na mesa de Deus. Você pode beber do cálice dos demônios, só não pode querer beber do de Deus depois. É exatamente isso que dizem em 1 Coríntios 10, 21. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios, não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. A Bíblia diz em Mateus: você não pode servir a 2 senhores. Talvez isso possa sim parecer muito óbvio para alguns cristãos, mas eu garanto que não é para todos. Na verdade, muitos às vezes estão chegando na casa do Pai de novo, estão reaprendendo tudo e nem sabem o peso espiritual que tem por trás de muitas coisas. Então vamos para a parte 2, que eu vou trazer o testemunho de uma ex-bruxa que ela fala mais ou menos o que acontece no Halloween. E aí, cristãos? Comemorar ou não comemorar o Halloween? Pamela, mas e se eu fizer de um jeito cristão? Se eu fizer dentro da minha casa, eu posso comemorar o Halloween? Vamos conversar sobre isso. Hoje é dia 1º de outubro, Halloween é dia 31 de outubro e hoje eu quero trazer esse vídeo para cristãos, especialmente cristãos católicos, mas se você não é católico, pode continuar nesse vídeo. Lembrando que tudo que eu trouxe aqui está de acordo com a nossa Santa Igreja. Eu fiz até um texto gigantesco do que eu estudei, do que a nossa igreja fala para trazer esse conteúdo. Para quem não sabe, a origem do Halloween, da expressão, não do Halloween em si, mas a expressão Halloween vem de um calendário litúrgico da Igreja Católica, que é a véspera da festa de Todos os Santos, que acontece no dia 1º de novembro. Basicamente, a Igreja Católica, antigamente, tinha o Halloween, não era o Halloween, tá, gente? Tinha um termo em inglês como você pronunciar. Mas tinha o dia 31, dia 1º e dia 2 de novembro. Então era uma festa seguida em homenagem ao respeito que nós tínhamos aos nossos irmãos falecidos, porque nós acreditamos na intercessão das almas, né? Tanto as do céu quanto as do purgatório. Então, basicamente, desde o dia 31 ao dia 2, nós estávamos refletindo sobre o céu, o inferno e o purgatório. Não é à toa que dia 1º se comemora a festa de Todos os Santos e no dia 2 a gente comemora o dia de finados. Uma prática também, que eu não sei se vocês sabem, mas antigamente os doces e travessuras eram doações que fiéis católicos faziam com o chamado pão das almas. Eram pães que nós doávamos aos mais necessitados e propagando a intercessão daquelas almas que foram salvas. Então, antigamente, antes de ser doce, de ser oferecido às crianças, eram pães oferecidos aos pobres.
Depois isso foi se sofisticando, enfim, aí virou doces ou travessura. Isso daí é assunto cultural mesmo, não tem nada a ver com a Igreja Católica. Inclusive, até as abóboras, velas dentro de abóboras também vieram da Igreja Católica, porque os fiéis iam rezar dentro de cemitérios. E na época, Inglaterra, enfim, por ser mais frio, eles usavam isso e as velas para poderem rezar dentro daqueles ambientes. E até as vestimentas eram usadas dentro da Igreja Católica como forma de catequese. Então, as crianças costumavam se vestir de demônios, por exemplo. Como é que eu vou explicar pra vocês? Não era uma vestimenta de demônio, aquela coisa que a gente vê hoje, caricata, daquele chifre. Não, era uma vestimenta, por exemplo, escura, profunda, para mostrar para as crianças que existia um mal e que nós deveríamos pedir ajuda às almas salvas, a intercessão, para que a gente alcançasse a nossa salvação também. Então, tem um viés católico por trás de tudo. Essa prática cristã católica começou a decair depois da Rainha Elizabeth I, né, na Inglaterra, que não era uma pessoa católica e que condenou essas práticas aos seus súditos e fiéis que propagavam isso. Então ela cortou tudo isso do Halloween e trouxe o Halloween com uma perspectiva mais cultural para dentro da Inglaterra. Então, como se o Halloween fosse essa questão do se vestir daquele jeito, do levar doces e travessuras, mas nada a ver com as almas que já tinham falecido, porque ela não cultuava isso dentro da religião que ela tinha. Inclusive, então, por isso, depois que a Rainha Elizabeth tira essa prática católica, é perdido tudo que Gregório Magno trouxe como forma de catequizar as crianças. Era o foco, né? Catequizar as crianças e incentivar a caridade, trazendo as almas do purgatório, trazendo essa devoção às almas do purgatório e às almas que foram salvas. Meu marido! E assim, agora falando atualmente sobre o Halloween. Por que eu dei essa introdução? Para mostrar que o Halloween tinha a sua origem, o seu viés também pro lado católico, mas depois de um tempo parou de ter mesmo. Ainda que a gente hoje faça a festa de Todos os Santos, nós comemoramos, inclusive, um dia de preceito, e nós também temos o dia de finados, que muitos católicos costumam visitar seus familiares no cemitério e rezar pelas almas. O Halloween não é mais uma prática de devoção católica, porque foi substituído por uma questão totalmente cultural e desviada, né? Agora, falando atualmente do Halloween atual, o que a igreja diz sobre hoje, essa festa cultural, especialmente fora do Brasil? Aqui no Brasil ainda é muito menos cultural, né? Foi só uma oportunidade do brasileiro pegar, apropriar dessa festa para usar de profanações, para usar tipo carnaval, é o segundo carnaval do ano, mas lá fora é ainda uma cultura muito forte. Aqui é do site do Padre Paulo Ricardo e ele fala assim: muitos exorcistas atestam essa verdade na prática de seu ministério. É grande a contaminação que recebem muitas crianças e jovens ao participarem da aparentemente inofensiva brincadeira que agora se trata de uma festividade puramente pagã. Por isso, recomenda-se a famílias católicas que evitem tomar parte nessas comemorações e não permitam que seus filhos se caracterizem como bruxos, demônios ou afins. Isso é um pouco óbvio, né, gente? Paz, meus irmãos, o assunto hoje é Halloween, né? Então, infelizmente, as pessoas não se dão conta que não é uma série, não é aquela série bonitinha, as coisas não são bonitinhas, que o Halloween é uma coisa satânica do inimigo, né? E elas acabam indo nessa festa. Toda pessoa que vai nessa festa, acontece maldição na vida dela e na família. Não adianta se queixar depois. Isto acontece mesmo, né? E assim são uma porta que você abre dentro da sua família, da sua casa, do seu lar, da sua vida, que o diabo vai entrar. E nas partes mais agravantes das pessoas que vão lá e se envolvem mesmo com esse negócio, né, de bruxaria, de satanismo, de tudo, né, tem coisas terríveis que acontecem. Tanto que nós podemos observar o caso, né, que aconteceu com aquela mulher lá, né, que sacrificou o seu próprio filho, né. Então, assim, chega a esse nível. Então, assim, não é brincadeira.
não é uma festinha, não é divertidinho, não é engraçadinho, não existe bruxa boa, não existe feitiçaria branca e feitiçaria escura, é tudo feitiçaria, não tem esse negócio, tá? É sério mesmo, você tá lidando com um capiroto que te odeia, por sinal. O diabo te odeia, tá bom? Ele não te ama não, ele te odeia, tá? Que fique claro isso aqui pra você saber. E é claro que ele tem vários nomes e formas de convencer as pessoas, né? Então, assim, uma coisa que eu tenho que dizer também sobre isso é que a questão do Vic Vanilla, né? Querendo colocar esoterismo dentro da igreja, que logo existiu, graças a Deus, aconteceu algo semelhante com um TikTok. Um rapaz TikTok, infelizmente eu não baixei o vídeo dele, não dá para mostrar. E primeiro ele alegou que era um ocultista, depois ele resolveu se converter, virou cristão, aí virou cristão da parte católica, aí lá da parte católica se decepcionou, disse que morava na Alemanha, e aí saiu da parte católica, aí foi virar sede vacantista, e agora recentemente ele estava querendo dar de novo, igualzinho do Vic Vanilla, o Jesus esotérico. Aí, né, depois, finalmente, ele pega e faz um vídeo confessando que fez um teste 1 ano, que era para convencer os cristãos a convencer os cristãos a mostrar que os cristãos são fácil de manipular, isso, na verdade, né? Isso é que ele quis dizer com o vídeo, ele quis dizer que os cristãos são fáceis de manipular, e em parte ele tem razão, infelizmente, né? Então, mas eu senti, assim, de alguma maneira, uma vitória. Apesar deles, com a altivez deles, né, se achando super inteligentes e capazes e aquela bobagem toda, eu senti, assim, a vitória do Senhor sobre essa afronta do diabo na igreja, sabe? Ele tentou implantar isso nos católicos, esse TikTok. E o Vic Vanilla tentou implantar isso na parte evangélica. Mas nem ambos não conseguiram, né? Pelo menos por enquanto, né? Mas a luta continua, né, meu irmão? A luta continua, né? Então, voltando ao Halloween, todo mundo já viu ali no começo que eu pus, não é? Sobre de onde veio o Halloween, de onde tal, e enfim. A Igreja Católica ressignificou na época lá, mas infelizmente foi destruído pela rainha da Inglaterra, e dali veio esse negócio aí do Halloween, que no fim combinou é isso aí que nós estamos hoje, né? Satanismo, bruxaria e etc, né? Bom, aí está o versículo que eu vou colocar, né? Escolhe. Está em tuas mãos a escolher o bem ou o mal, a luz ou as trevas. Escolhe, pois, a luz. Não é? Escolha, pois, a luz. Não escolha as trevas. Para quê? As trevas, meus queridos. Para quê? E você que estava aí querendo, eu vou lá festejar o Halloween. Eu vou ver lá os filmes de terror, Meu querido, minha querida, é maldição. Quem já se viu em algum momento algo que faz mal ao ser humano ser bom? Não tem como, tá? Então é isso, né? É o que eu tenho a dizer sobre o Halloween. Então não participe, não vá. Se você puder orar no dia do Halloween, ore de madrugada. Os católicos, os evangélicos, bora orar junto com o Frei lá, o Frei Gilson, né? Boa, né? Olha que legal. Ele tá fazendo as penitências 4 da manhã, vai juntamente. Nós evangélicos não vai rezar, nós vai orar. Mas, gente, a Igreja Unida é outro nível, gente. É outro nível. Vocês lembram daquela época 23? Não, vocês lembram no começo de 2023? 2023. Que aconteceu aquele problema lá com as crianças, que os pessoal tava entrando nas creches, né, acabando com as crianças e tudo, do nada. Aí depois descobriram que era um videogame lá, que eles estavam obedecendo o videogame. Então,
Aquilo ali, gente, aquilo ali era de ordem espiritual. Com certeza. Então aí, eu senti de orar, mas eu apaguei o vídeo, tá? Aí orei, eu fiz o vídeo, rapidinho orei, Deus deu coordenadas. Aí orei coisa de 10 minutos, talvez. Aí depois, eu vi as irmãzinhas orando a respeito, né? Eu vi as irmãzinhas orando. Nas irmãs que iam levar seus filhos para a escola e tudo, estavam tudo orando na frente das escolas. E também a irmãzinha lá da Instituto Regis, né? Fez a novena junto. Graças ao Senhor, aquele tipo de coisa parou, né? Mas não significa que estamos livres, gente. Recentemente aconteceu aquele caso lá com um menininho que comeu, né? Vocês vão ver a foto aí, que comeu o doce de chumbinho. E não é o único caso, isso acontece o ano inteiro. Isso tá uma coisa assim assustadora, entende? Agora fala pra mim se isso não tem teor espiritual, meu filho. Como é que uma mulher do nada vai lá e dá um doce de chumbinho pra criança? Escuta, se ela não tiver um propósito espiritual nesse sentido, meu filho, tá na cara que ela tem. E não é só ela, isso é uma prática que eles estão fazendo em muitos, gente. Isso é teor espiritual, tá, minhas irmãzinhas? Mamães, pelo amor de Deus, né? Vamos vigiar, né? Então, isso é pra todos também, não até para que não são cristãos. Tá na cara que isso aí é teor espiritual. Tá? Infelizmente, nós estamos no mundo neopagão, e o mundo neopagão, eles costumam sacrificar. O mundo neopagão, eles costumam sacrificar. Você entendeu? Todo mundo critica, né, a Igreja Católica, ai, malvadona, né? Pois é. Se ela não tivesse vindo, meu querido, se Jesus não tivesse feito a Igreja Católica e depois todo o composto da igreja, o cristianismo, Jesus, nós estaríamos muito pior do que estamos aí, com risco com as crianças, porque existia isso muito na época, principalmente na Idade Média. Você acha que a historinha de João e Maria é por acaso? Aí você fala, não, é porque naquele período estava tendo muita fome. E quando tinha muita fome, as religiões deles, eles queriam, fazer o sacrifício para poder ver a colheita, sabe? Para poder ter comida de novo. Tinha isso aí também. Então, era bem provável que também poderia ter sido isso que aconteceu. Porque quando nem era tanta falta de comida, né? Porque vai para casa de chocolate de comida. Então, eu acho que não tinha falta de comida, né? Mas então, eu acho que a história de João e Maria tem um contexto bem complexo em relação à época. E infelizmente, é o que a gente está vivendo no mundo neopagão. Pessoas que resolveram e resolvem aderir religiões desta época em que sacrifícios eram exigidos, certo? Então, pensem bem nisso. Deus abençoe. No dia 11 de agosto de 2016, um caso macabro gerou muita repercussão na internet. Um suposto ritual satânico teria acontecido na sede da Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, o CERN, que fica na Suíça. O vídeo do caso, que parece ter sido gravado por alguém que espreitava por uma janela, mostra pessoas vestidas com capas pretas numa espécie de ritual dedicado à deusa hindu Shiva. Num determinado momento, um dos participantes retira a capa e vemos uma mulher, ou melhor, o sacrifício humano da noite. Após a vítima deitar-se no chão, nos instantes em que ela parece ser apunhalada no coração, a gravação bruscamente é interrompida. Uma correspondente do CERN para o Agence France Presse, agência de notícia francesa, considerada uma das mais prestigiosas do mundo, afirmou no e-mail, abre aspas, as cenas foram filmadas em nossas instalações, mas sem permissão oficial ou esclarecimento.
A CERN não perdoa esse tipo de paródia que pode levantar mal-entendidos sobre a natureza científica do nosso trabalho. Todos os anos nós recebemos, disse ela, milhares de cientistas do mundo inteiro e às vezes alguns deles deixam seu senso de humor ir longe demais. Foi o que aconteceu nessa ocasião, fecha aspas. Realmente, quando analisamos a gravação friamente, o que nos parece é que foi mais uma brincadeira de mau gosto do que qualquer outra coisa. Parece tudo muito caricato, sem as preparações litúrgicas esperadas por um ritual desse tipo. Mas toda essa bizarrice, sendo verdadeira ou não, nos dá margem para questionar algumas coisas. Primeiro, o que é isso que estamos vendo? Que tipo de mensagem estão tentando nos transmitir? Esse tipo de estética não é raro nos dias de hoje. Basta observar alguns dos filmes de maior sucesso que estamos consumindo e é possível notar essas semelhanças. Vai me dizer que, sei lá, essa gente em capa preta aí não tem tudo a ver com os Comensais da Morte, de Harry Potter. O que nos leva para a próxima pergunta. De onde veio a aceitação de tudo isso? Será que perdemos a noção de que são conteúdos que merecem a nossa atenção? Esse tipo de conteúdo, com o qual o católico não deveria compactuar, infelizmente se infiltrou em nossa sociedade há muito tempo. Não é à toa que o catolicismo no Brasil vem continuamente perdendo suas forças e hoje já não é mais a religião da maioria. Ah, Bernardo, então quer dizer que eu não posso mais assistir Harry Potter, que eu vou perder a minha fé? É isso? Veja, é mais ou menos isso. Se você assistiu Harry Potter ou qualquer outro filme deste tipo com os olhos errados e com uma bela má formação, você pode sim, quem sabe, perder a sua fé mesmo. Assim, veja, eu não estou falando para você nunca mais assistir esse tipo de coisa. O que eu quero mostrar é que precisamos entender o que há por trás desta massificação da bruxaria na cultura pop. Então, mais uma vez, de onde veio tudo isso? Como deixamos acontecer tudo isso? E o que a Igreja Católica pode fazer para barrar essa iminente catástrofe que assola o mundo? O futuro é sombrio. Mas se você, como católico, se decidir firmemente a assumir a sua responsabilidade nessa história, então ainda há esperança. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Ao longo da história da humanidade, sempre que o homem procurou satisfazer apenas as suas vontades, seus próprios desejos, ele acabou invariavelmente se afastando de Deus. Porque afinal, se é possível que eu tenha realização de mortes, guerras, imoralidade, junte-se a isso a busca por uma responsabilidade que respalde todas as atitudes egoístas do ser humano. Surgem os mais excêntricos e grotescos cultos religiosos desta maneira. O que vemos é que é comum a todas as sociedades que passaram pela Terra, até hoje, a busca necessária pelo sobrenatural, por algo que esteja além desse mundo. Só que, quanto mais nos afastamos de Deus, mais procuramos suprir nossas carências nos lugares errados. O nome que damos a esta espiritualidade que tenta suprimir o próprio Deus, preenchendo essa lacuna com divindades criadas, espíritos da natureza, esoterismo e outras maluquices tantas, é paganismo. O problema é que essa busca por espiritualidade não é inocente como mais uma tentativa de alcançar a verdade com V maiúsculo por meio das práticas religiosas imprecisas, por assim dizer. Não. O paganismo ocidental, mais que o asiático, é marcado pela rivalidade explícita contra o catolicismo. Ele é uma reação contrária à civilização cristã que se desenvolveu na Europa e... Então é isso, meus irmãos. Espero que tenham gostado do meu vídeo. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Compartilhe, inscreva-se, dê o like, comente aqui embaixo. Que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo e tchau!